Que o meu coração ele faz muita falta aqui. Infelizmente não pode estar em dois lados ao mesmo tempo, mas faz muita falta aqui. E se ele estivesse aqui agora, nesta altura, o que é que ele diria? Diria: o pastor Figueiredo tem 86 anos. Não, 76 anos. Tem a voz já fraquinha. Por isso eu peço aos pais, diria ele, e vocês sabem que é assim: tomem conta das suas crianças, não as deixem andar aos saltos dentro da casa de oração. Porquê? Porque há pessoas que vêm aqui mesmo com vontade de se alimentar da palavra de Deus, e nós não queremos ser um impedimento para que isso aconteça. Amém? Então, amados irmãos, vamos estar com toda a reverência, vamos evitar movimentações na sala, e se alguma criancinha se exceder um pouco, peço aos pais para tomarem conta dela, está bem? Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem comigo no livro do Êxodo, capítulo número 15. E vamos ler um versículo da palavra de Deus. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 15, versículo número 26. Diz assim a palavra do Senhor: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti. Eu vou ler outra vez: nenhuma enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. No original, como sabemos, Jeová Rafá. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Meus amados irmãos, eu quero começar por dizer que estes pensamentos que o Senhor me deu são de muita importância para alguém que esteja aqui com qualquer dificuldade na vida, porque eu sinto mesmo da parte de Deus que o Senhor hoje quer tocar em algumas vidas que estão aqui na sua presença. Israel tinha estado 430 anos prisioneiro no Egito. Mais ou menos, irmãos, 7 gerações de pessoas. Israel tinha visto pragas sobre os egípcios. E agora Israel tinha passado o mar, estava para começar a sua caminhada no deserto, e o Senhor fala para eles, para os tranquilizar, dizendo: aquilo que acontece aos egípcios não é o mesmo que acontece ao meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E as enfermidades que os egípcios têm por causa dos seus pecados, das suas ofensas, o meu povo não tem, porque o meu povo está vivendo saúde divina. O meu povo está olhando para a minha palavra, está olhando para os meus ensinamentos, e está beneficiando da obra de Cristo Jesus no Calvário, acrescento eu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, este verso que lemos mostra-nos o imenso poder de Deus, não somente capaz de curar e guardar o seu povo com saúde, mas em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, quando o mundo está sofrendo, o Senhor é capaz de nos guardar. Eu sou Jeová que vos cura, o Senhor que vos sara, Jeová Rafá. Amados irmãos, mas este verso não fica só por aqui. Este verso mostra-nos a enorme responsabilidade do povo do Senhor para assegurar e para garantir as bênçãos do Senhor. Como é que o povo de Deus pode reter a saúde, a prosperidade, a paz e todas as bênçãos de Deus? É uma pergunta académica que se faz e que nós devemos ter isto em atenção. O Senhor responde: para manter a saúde, a paz, a prosperidade, a bênção que vem de Deus, proteção, é preciso ouvir com atenção, atentos à voz do Senhor. É preciso fazer o que é reto diante dos seus olhos. É preciso inclinar os ouvidos aos seus mandamentos. Se assim fizermos, irmãos, há uma promessa sobre as nossas vidas. As enfermidades, as pragas que sofreram os egípcios
não nos irão atingir, porque haverá uma proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje iremos refletir um pouco sobre as duas das muitas bênçãos que o Senhor coloca à nossa disposição: a cura divina e a proteção divina na manutenção da saúde. Estas duas grandes bênçãos estão acessíveis ao povo de Deus, e embora possam parecer a mesma coisa, de tal maneira que às vezes se confundem uma com a outra, elas são completamente diferentes. Cura divina é a ação de Deus para nos libertar de todas as mazelas físicas e também das mazelas da alma que chegaram até nós. Amados irmãos, nós sabemos que estamos no mundo e estas mazelas têm várias origens. Poderão ser motivadas por ações malignas, poderão ser motivadas, ter origem em pecados hereditários dos nossos pais, poderão ter origem na imprudência humana, até poderão ter causas naturais, como acidentes de trabalho, etc. No entanto, segundo a Bíblia, sejam quais forem as causas do sofrimento humano, Deus quer intervir, curando, aliviando todas as dores do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, deixem-nos dizer que a Bíblia está cheia de promessas a este respeito. São autênticas bombas de bênção sobre nós. E nós precisamos agarrar estas promessas, decorá-las, colocá-las no nosso coração e vivê-las intensamente. Dá o exemplo, por exemplo, de Isaías 53, no versículo 5, quando o Senhor diz: Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que agora nos traz paz já caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ou, por outras palavras, temos direito à saúde divina. Quando estava no Instituto Bíblico, há muitos anos atrás, tinha lá um professor, pastor, que dizia esta frase: eu prego aos outros a cura divina, mas para mim não tem sido preciso, porque eu continuo a viver na saúde divina. Este homem tinha quase 100 anos quando o Senhor o levou, amados irmãos, e sempre viveu saudável. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esta ação divina de cura pode acontecer de duas formas distintas. Pode acontecer o chamado milagre instantâneo. Deus recupera imediatamente aquilo que estava danificado e a pessoa fica completamente bem, né? Já tive o privilégio de ser objeto de um milagre. A minha mulher, que está aqui, que os irmãos conhecem, já foi objeto de um milagre. Num culto em que ela tinha miopia de último grau, com lentes grossíssimas, tinha um quisto sebáceo no pescoço, terrível, parecia um ovo de pombo, e de um momento para o outro o milagre deu e aquilo desapareceu em nome de Jesus. Amados irmãos, isto chama-se milagre instantâneo, mas a maior parte das vezes temos que o reconhecer. O Senhor trata do seu povo através da cura progressiva. Deus repreende a fonte da doença, destruindo o vírus que causa mal-estar, e abençoa de tal maneira que o corpo começa a sua recuperação progressiva total. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, por isso, se orares ao Senhor, que não seja porque o milagre não acontece logo, que permitas que há uma dúvida entre no teu coração. O Senhor pode estar a repreender o mal, e amanhã e depois vais ver as coisas a melhorarem, tudo a acontecer como deve ser. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda bênção que queremos falar é a proteção divina na manutenção da saúde. E esta bênção tão pouco falada é tão importante. Eu pergunto aos irmãos, que importava alguém ser curado hoje e amanhã está na mesma? Que importa você ser curado no culto domingo e à segunda-feira estar gravemente enfermo?
A cura divina é algo maravilhoso. É tão importante que devemos beneficiar dela sim, mas mantê-la para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. E dirão alguns, já sou crente há tanto tempo, já tenho uma doença há tanto tempo e parece que não acontece nada. Está atento agora, irmão, 10 minutos, um quarto de hora, e vê se aplicaste estes conceitos da palavra de Deus. Se aplicaste, continua a aplicá-los, porque não há outro caminho. Se não aplicaste, aplica hoje. Quem sabe se é hoje que Deus te libertará de todas as dificuldades. Amados, há 4 passos que são importantíssimos para mantermos a cura divina que o Senhor nos dá. Primeiro passo, sermos profundamente gratos ao Senhor pela sua fidelidade a nosso respeito. Amados irmãos, a gratidão, como já ouvimos aqui pregar tantas vezes, é algo que o Senhor aprecia tanto. E muitas pessoas já foram curadas disto, daquilo, daquilo outro, e passaram meses ou anos orando para que o Senhor os ajudasse e depois logo se esqueceram de ser gratos a Deus. E ainda esta manhã fiz uma oração rápida, mais rápida do que era costume, e o Espírito Santo falou ao meu coração. Vê se eu consigo explicar isto aos irmãos, foi uma experiência que tive hoje mesmo. O Espírito Santo falou ao meu coração. Os crentes às vezes oram rapidamente, depois levantam-se e nunca mais se lembram de mim. É como se um filho chegasse ao pé do pai pela manhã e dissesse: "Ó pai, gosto tanto de ti", e embora. Nunca mais se lembrar do pai, nem que o pai mandou, nem que o pai indicou. Amados irmãos, esse filho era apenas um religioso dos nossos tempos, mas não era um filho fiel. Não era um filho que, com atitudes diárias e constantes, mostrava ao pai que tinha prazer em ser seu filho e que tinha muito gosto em seguir as suas instruções. O segundo passo que devemos dar para que mantenhamos a cura que o Senhor nos dá é confessar com a nossa boca o milagre que recebemos. Há pessoas que ficam com o milagre escondido, não dizem a ninguém, mas o Senhor diz que devemos confessar com a nossa boca o milagre que recebemos. Confessar pelo menos por 2 razões. Primeiro, para ajudar os nossos irmãos, sabendo que Deus hoje é igual ao que era ontem e será no futuro, mas também para darmos glória ao nome do Senhor. Amém? Devemos confessar para a glória do nome do Senhor. Amados irmãos, um terceiro passo é ter continuamente uma linguagem positiva. Isso é tão importante. Se o Senhor toca em mim, eu ouço constantemente os irmãos dizerem: já sentimos a tua presença, já sentimos o teu toque. Se o Senhor te toca em ti, porque é que a seguir tens uma linguagem negativa? Porque é que vais dizer: se calhar amanhã estou doente, se calhar amanhã o patrão fica zangado comigo, se calhar amanhã vou para o desemprego? Porque é isto. Se tu confias que o Senhor tocou e está no controle da tua vida, tens que ter sempre uma linguagem positiva. E finalmente, é tão importante repreender sempre o inimigo, em nome de Jesus, quando ele quer atrevidamente trazer o sintoma de volta, para tu pensar que estás na mesma. Tu podes dizer em nome de Jesus: esta dor que eu tinha já foi aliviada por Jesus Cristo. Por isso, Satanás não pode tocar, porque quando o Senhor faz é perfeito. Há pessoas que são doentes de qualquer órgão e o Senhor intervém nesse órgão e as pessoas ficam a pensar que esse órgão fica mais frágil do que os outros. Não, esse órgão fica mais forte do que os outros, porque quando o Senhor faz é uma cura perfeita e completa. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, no livro do Êxodo 15:26, como nós lemos, vemos a verdadeira intenção de curar o seu povo e de manter saudável o seu povo. É isso também que o Senhor quer fazer conosco. Sabe que Israel é um símbolo da Igreja de Cristo. E, como eu disse no início,
Israel teve preso, escravizado no Egito por 430 anos. E as consequências dessa escravidão, dos esforços que fizeram, da má alimentação que tiveram, foram que o seu próprio corpo estava fragilizado e cheio de doenças. A nação de Israel, quando saiu, depois de celebrar a Páscoa, estava pobre, não havia ordenado para os escravos, não havia alimentação boa para os escravos, havia açoites e cotadas, estavam pobres, fragilizados, e o Senhor teve uma intervenção total, recuperando num só momento uma nação inteira, e enriquecendo a cada um deles, pagando os ordenados em atraso, porque os egípcios sentiram na sua alma que tinham que dar ouro e prata aos filhos de Deus. Amados irmãos, o Senhor decidiu libertá-los, mas não os libertar cheios de males. O Senhor decidiu dar-lhes uma libertação perfeita e completa. No Salmo 105, versículo 37, temos isto claramente explicado. Mas Deus os fez sair com prata e com ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, será que nós também estivemos aprisionados no Egito? É claro que sim, irmãos. Nós estivemos pior do que os israelitas. Estivemos escravizados no reino de Satanás, em mais profundas, densas trevas. Alguns de nós éramos prostitutos, éramos mentirosos, éramos traiçoeiros. Amados irmãos, tínhamos tudo o que era errado, vícios terríveis. Não punhamos a nossa família em primeiro lugar, invertíamos as coisas, só pensávamos em nós. Estávamos doentes no corpo e na alma por causa do pecado que este mundo tem por todo lado. Mas o Senhor, quando aceitámos Cristo como nosso bendito Salvador, não somente nos perdoou os pecados, não somente nos deu o seu Espírito, não somente nos inscreveu no seu santo livro da vida, mas o Senhor nos encheu de luz, do glorioso Espírito Santo, começou a habitar em nós e o mal começou a afastar-se de nós. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor quer que sejamos, pois, saudáveis no espírito e na alma e no corpo, para a glória de Jesus nos libertou. Amados irmãos, os egípcios eram, no Egito, Israel eram pobres, eram escravos. Mas o Senhor, diz a Escritura, que ouviu o clamor deles, desceu para livrá-los e os libertou e os curou de toda a maldição, os enriqueceu com ouro e com prata. Amados irmãos, é esta a visão. Por minhas palavras são pobres, eu sei, mas esta é a visão que o Espírito Santo quer trazer a vocês, meus irmãos, nesta tarde. Deus quer curar-vos, Deus quer enriquecer-vos, Deus quer que vocês vivam saudáveis, como uma nação santa, para a glória do seu nome e para que todos vejam aí como o Senhor faz a diferença entre os egípcios e aqueles que amam ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Quando nós tínhamos, enquanto nós não tínhamos, assim é que é, Jesus, nós éramos escravos, sujeitos à pobreza, à miséria espiritual, ao sofrimento. Tínhamos medo de várias coisas. Alguns tinham medo de símbolos, coisas assim, sem sentido, para dar proteção. Alguns punham espanta-espíritos nas portas, punham debaixo dos carros ferraduras, punham amuletos nos braços. Amados irmãos, não precisamos nada disso e queremos nos despedir disso, porque Jesus é o nosso protetor, é o nosso pastor e vai à nossa frente em cada momento. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, e estou a levar os irmãos a pensar que
este grande milagre que Deus fez com Israel e fez conosco, o Senhor quer mantê-lo até que cheguemos à sua presença. Que proveito teríamos nós, povo liberto e curado, se perdêssemos tudo. Mas o Senhor nos está ensinando a guardar o que recebemos como um tesouro. São Paulo, o grande atleta cristão, ele dizia: eu corro, eu combato, eu luto, eu subjugo o meu corpo para agradar e servir ao Senhor. Não vai acontecer que, pregando eu aos outros, o Senhor me rejeite um dia. Mas nós sabemos que quando ele estava a partir, ele pôde dizer com alegria em seu rosto: acabei a carreira, meus irmãos, mas guardei a fé. Não perdeu o que o Senhor lhe deu. E desde agora, a coroa da vida me está reservada. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, para guardarmos tudo o que o Senhor nos dá, o que é que temos que fazer? O versículo: batalha conosco, se ouvirdes a minha voz. Amados irmãos, será que é pedir muito um pai ao seu filho que escuta o que ele está a dizer? Nós somos filhos de Jeová, Deus Todo-Poderoso, tem tantos nomes. O nome que eu gosto mais é aquele que diz nosso Pai, o Pai Nosso. Louvado seja o Senhor. Amados, mas diria eu, se Ele é o nosso Pai, não teremos nós prazer de ouvir a sua voz? E depois de o ouvir, será que nós não teremos prazer de fazer o que é reto aos seus olhos, de guardar as suas instruções? Se fizermos isto, só isto, Ele garante, Ele é o Todo-Poderoso, é fiel, nenhuma enfermidade, como tem os egípcios, chegará a vocês. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos acreditam nisso? Está escrito? Glória a Deus. O Egito, neste caso, é o símbolo do mundo, pode ter enfermidades, pode ser atormentado por Satanás, mas a Igreja de Cristo, não. Até os levitas, poderá haver pessoas dentro dos levitas com problemas, mas se essas pessoas pertencerem à Igreja de Cristo, não. Já vimos o nosso irmão hoje orar, não somente pelos levitas, mas também por todas as congregações dos nossos irmãos que fazem parte da Igreja de Cristo. Satanás está derrotado, não pode nada contra a Igreja do Senhor, porque é o Senhor que olha por ela dia e noite. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Amados irmãos, e a Igreja de Cristo será guardada constantemente pelos anjos do Senhor. Vejam o que o Senhor diz aos seus discípulos antes de subir aos céus. Estes sinais, Marcos 16, irmãos conhecem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em nome de Jesus. O que é que farão? Expulsarão os demónios. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa estragada ou mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória ao Senhor. Isto é poder que está sobre nós, irmãos. Enquanto tivermos saúde espiritual, saúde física, saúde mental, temos também este poder sobre nós. É a ordem de Jesus. E quantas vezes em confronto direto com espíritos atrevidos, malignos, nós temos que dizer, em nome de Jesus, cala-te, sai, em nome de Jesus. E o nome de Jesus nunca teve uma derrota. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, cremos nesta palavra? Então vamos viver em toda a vitória que o nosso querido Jesus conquistou para nós. Declaremos em nossos corações com confiança: o nosso Deus não perdeu faculdades. O nosso Deus jamais nos diria estas coisas se Ele não estivesse conosco aqui e com vontade de cumprir na vida de cada um de nós estas coisas. O Senhor nosso Deus continua cheio de poder como no passado, cheio de sabedoria e sobretudo cheio de amor pelo seu povo.
Há aí seitas religiosas, eu bem as conheço, que dizem a época dos milagres já passou. E nós dizemos a época dos milagres é agora, no nome de Jesus, porque o Senhor quer abençoar o seu povo. Uma vez fui chamada a atenção por um pastor de uma seita que diz que Jesus hoje não cura. Fui chamada a atenção porque eu tinha estado em casa de uma senhora doente e ela foi curada instantaneamente. E essa pessoa, eu não sabia, frequentava essa falsa igreja. E 2 dos pastores deles chegaram à minha porta e me perguntaram claramente, assim, olhos nos olhos, com que autoridade você foi à casa de uma crente nossa para falar do nome de Jesus e para a curar? E eu disse para eles, em primeiro lugar eu fui porque o esposo da senhora me chamou. Em segundo lugar, não sabia sequer que era de outra igreja. E em terceiro lugar, porque se eu soubesse isso, eu iria à mesma, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. E eles disseram-me, isso é falso, na minha cara, não preciso de informações, disseram na minha cara, Jesus hoje não cura como no passado. E então eu respondi, a senhora está boa, quem a curou? Eu não curei, porque eu não tenho força para curar. Jesus é que tem força. E eles responderam nos meus olhos, os 2. Não foi você, nem foi Jesus. Quem a curou foi o diabo. Eu disse, sabe daqui? Vocês afinal são testemunhas de Satanás. E não testemunhas do Senhor, que é o Todo-Poderoso, agora e para todo o sempre. Amados irmãos, hoje é dia em que Deus quer derramar a sua graça sobre nós. Eu quero ainda levar os irmãos a pensar numa coisa importante, para a bênção de todos nós. Vamos fazer uma experiência prática, se os irmãos assim entenderem, no sentido espiritual. Vamos dar 4 passos para receber a bênção do Senhor. O primeiro passo é pedir. Pedir. A maior pobreza, a pobreza envergonhada, é aquela pobreza tão grande que até tem vergonha de pedir. Mas nós não temos vergonha de pedir àquele que tem todas as coisas em suas mãos. Primeiro passo, pedir. Não fiquemos calados. Abramos a nossa boca, invoquemos o nome de Jesus e contemos-nos toda a nossa necessidade, tudo aquilo que nos preocupa. Lembremos que Ele disse em sua palavra, pedi, 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 dá-se-vos-á. Buscai, buscai, buscai e encontrareis. Glória ao nome do Senhor. Então este é o primeiro passo. Virarmos para Ele e dizer, Senhor, eu estou aqui como teu filho humilde, cheio de necessidades, mas eu sei que tu tens tudo em tuas mãos. Basta uma palavra tua para que a minha vida se transforme totalmente. Glória ao nome do Senhor. O apóstolo São João, um dos mais dinâmicos servos do Senhor, dizia na sua primeira carta, no capítulo 5, esta é a confiança que temos de ter nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabemos, pois, por isso, que alcançamos as petições todas que lhe fizermos. Então, amados irmãos, você tem que pedir alguma coisa que Ele aprove a sua vida. Não peça riquezas, não peça glórias para si, não peça um mal para os seus inimigos. Peça o pão de cada dia, com a bênção do Senhor, abundância de tudo o que é espiritual. Peça e o Senhor vai ver a sua oração e vai conceder tudo o que você pediu. É da sua vontade o que vais pedir, irmão? Então começa a alegrar-te, pois o teu pedido, o pedido que tu fazes será respondido e a tua resposta virá correndo para ti, da parte do teu Senhor. O segundo passo, e eu não estou a falar em passos, porque quer os irmãos pensem que sim ou que não,
Há pessoas que dão o primeiro passo, mas já não dão o segundo. Há pessoas que dão o segundo, já não dão o terceiro. E então ficam paradas naquele patamar. Há 4 passos importantes para receber tudo do Senhor. O primeiro passo é pedir, o segundo passo é acreditar, crer. Tens que crer, tens que acreditar no poder de Deus. Deus nunca aceitaria que duvidasses dele. A dúvida é uma arma de Satanás para nos afastar da bênção. A fé, ao contrário da dúvida, é um dom precioso que Deus coloca ao nosso alcance para recebermos tudo aquilo que precisarmos. Não queiras primeiro ver para crer. Há muita fé assim. Depois de ver, eu já sabia, eu não sei o quê. Não. Começa a declarar com a tua boca a tua vitória, antes de ver, e um dia ela vai surgir em tuas mãos. Crê primeiro, e depois verás tudo a acontecer. É o que o Senhor disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Aliás, até houve um pai que tinha um filho endemoniado desde criança. Já tinha feito tudo. Era toda a medicina da época. Tinha ido aos discípulos de Jesus. Tinha ido a todo lado à espera de curar o seu filho. Até que no ato de desespero chega ao pé de Jesus e diz: Senhor, se tu podes, ajuda-nos. Se tu podes, ajuda-nos. E o pai estava à espera de tudo. Já tinha dito a Jesus, já foi aos teus discípulos, já foi a todo lado, desde muito jovem que ele sofre desta doença maligna. Jesus disse para o pai: se tu podes crer, teu filho será liberto. Amados irmãos, a nossa atitude perante o sobrenatural é importante, irmãos. O Senhor olha para o coração e vê se queremos ou não queremos. Já hoje aqui ouvimos um irmão dizer que a fé vem por ouvir. E ao ouvir estas palavras, enche o nosso coração de confiança, sabendo que não estamos sozinhos, que o Senhor nos ama, tem o poder em sua mão e que nos quer ajudar mediante um pequeno passo que nós possamos dar. O terceiro passo pode parecer estranho, este passo, mas é apenas receber. Muda a tua mente. Visualiza pela fé a tua vitória. Se tu orares, se estiveres na dúvida, será que vou receber? Será que não vou receber? Se tu começares a encher o teu coração de fé, mudar a tua mente, isso já é meu, era impossível o Senhor não me dar, eu estou de acordo com a sua palavra, eu sou um filho obediente, um servo fiel, Senhor, eu quero receber. E começas a agradecer, porque estás a receber pela fé. Amados irmãos, temos um exemplo de São Pedro, quando andava a pescar no mar da Galileia, quando chegou à terra, cansado, sem apanhar peixe algum, Jesus disse: volta para o mar, lança a rede, mas só com um pequeno pormenor, em vez de ser para o lado esquerdo do barco, lança para o lado direito. São Pedro podia ter dito tantas coisas. Ó Senhor, no mar da Galileia agora não tem peixe. Eu sou pescador há tantos anos, eu sei, eu conheço. Também a rede de ser lançada para a esquerda ou para a direita é igual, porque ela vai parar ao centro do barco. É a mesma coisa. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: ó Senhor, na verdade é que eu trabalhei toda a noite e não apanhei nada, mas conforme a tua palavra eu vou deitar a rede. Glória ao nome do Senhor. E a partir daí a rede ficou cheia de peixes que teve de compartilhar com os seus colegas e amigos. Glória ao nome do Senhor. Amado irmão, se até aqui não tens podido fazer algum gesto, há pessoas que têm os músculos presos, têm dores, têm falta de ar, não podem mexer-se. Amados irmãos, é hora de começares a agir como se nada tivesses tido, porque o Senhor está a libertar-te. Glória a Deus. Amados irmãos, se até aqui nada temos sentido, diz ao Senhor: eu recebo, não estou ainda a sentir nada, a ser franco com Ele, mas pela fé eu sei que vou vencer e vou começar a fazer aquilo que nunca podia fazer.
Glória a Deus. Amados irmãos, começa a visualizar a mão de Jesus tocando, porque quando Ele toca, as coisas acontecem. Aquela mulher de fluxo de sangue, há 18 anos que sofria tanto, mas ela colocou a sua mente conectada com Jesus. Se eu somente tocar, mesmo na orla do seu vestido, eu sararei. Estava na mente dela, no coração dela, e quando ela tocou, foi curada instantaneamente. Jesus perguntou: quem é que me tocou? Quem é que me tocou? Empurrões por todo lado. Os discípulos disseram: mas o que é que se passa, Jesus? Toda a gente te empurra, toda a gente quer estar junto a ti. Ah, disse Jesus, eu estou a falar de um toque de fé. Eu sei que de mim saiu virtude. Estamos aqui muitas pessoas, já cantamos, já oramos, mas não saias daqui sem tocar a Jesus e sem sentir a sua mão transmitindo-te paz, aliviando-te as dores, fazendo-te uma pessoa diferente no corpo, na mente, no espírito. Glória ao nome do Senhor. E finalmente, irmãos, o quarto passo é agradecer. Eu não vou demorar muito mais, irmãos. Agradecer. O primeiro passo foi pedir, o segundo passo foi crer, o terceiro passo receber e o quarto passo agradecer. Quero dizer-vos que este passo de agradecer é dos mais importantes. Ele é a prova no mundo espiritual que a tua cura te pertence e que a força para a manteres está a ser-te dada pelo próprio Deus. Tu não podes receber uma coisa grande sem manifestares a tua gratidão. Imagina que o teu filho foi fazer um exame de acesso à faculdade. Telefona-te: paizinho, passei na prova. Tu tens que manifestar alguma alegria. Imagina que compraste a raspadinha, não aconselho a ninguém a fazê-lo, compraste a raspadinha e estava lá muito dinheiro. Quando vires o número, tens que mostrar algum aspecto físico de alegria. Há coisas, notícias que recebemos que provocam em nós uma alegria espontânea. Amado irmão, quando tu acreditares, já recebeste aquilo que pediste ao Senhor, tu tens que ter essa atitude. Agora sim, sinto que Ele já cuida de mim. A minha vida está no seu altar. E podes dizer como Davi: agora sei que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para me guardarem em todos os caminhos. Glória ao nome do Senhor. Amados irmãos, tu não podes receber uma coisa grande sem manifestares esta alegria. Se tu sentes que Deus está trazendo soluções, começa a adorá-lo com reverência. E eu vou trazer um último versículo para os irmãos ponderarem em vossos corações. É a chave. Para mim, na minha opinião, este versículo é a chave para receberes tudo o que precisas do teu Pai Celestial. E o versículo está em Romanos 10:10. Diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Crê no teu coração que o teu sofrimento já foi sentido por Jesus. Podes fazer isto? Deus está a olhar para o teu coração e tu podes te interrogar: não sei porque é que tenho sofrido, mas eu sei. Há uma coisa que eu sei: Jesus na cruz já sofreu por causa desta minha dor, já levou sobre si esta carência que eu sinto. Amados irmãos, e crê no teu coração. O Senhor olha para o teu coração e depois não fiques calado, confessa com a tua boca o que está a sentir. A Bíblia diz que o coração, quando está cheio de alguma coisa,
A boca tem que falar nisso. Se o teu coração estiver cheio de dúvida, ficas caladinho. E até és capaz de responder, bem, vamos lá ver. Mas se o teu coração estiver já sentindo o fogo do Espírito Santo a libertar-te, tu dizes, eu sinto Deus a trabalhar, eu sinto Deus a mover-se dentro de mim, eu louvo ao Senhor pela libertação que Ele me está dando neste momento. Confessa com a tua boca e serás salvo de qualquer perturbação que tenhas em ti. Amados irmãos, Deus ama a todos. Não esqueçam isto. Deixem mesmo este quadro para terminarmos. Está aqui uma congregação, estou a olhar para os irmãos e se o Senhor perguntasse, é que eu amo mais? Senhor, amas a todos? Tu queres que todos se salvem? Tu queres que todos venham ao conhecimento da verdade? Tu queres que todos em comunhão contigo para a glória de Jesus? Então, a quem é que eu vou curar esta tarde? Quem é que eu vou abençoar? E aí eu já sei responder. Aqueles que crerem no coração e aqueles que confessarem com a sua boca. Amados irmãos, quando estás confessando com a tua boca, estás humilhando as forças das trevas e estás declarando que o Senhor Jesus reina sobre o teu corpo, o teu espírito e a tua alma. Louvado seja o Senhor. Deus ama a todos. Deus quer agir em todos. Mas sabemos, segundo a Bíblia, não podemos ter outra doutrina, Deus irá dar a cada um na medida da vossa fé. Glória ao Senhor. Eu estava, irmãos, pensando nestas coisas. Eu tive uma espécie de visão espiritual. E gostava que os irmãos agora percebessem isto. Não visualizei com os olhos físicos, mas no meu espírito eu vi neste altar vários anjos com alguma coisa em suas mãos para darem aos irmãos, para ofertar aos irmãos. E cada anjo que ouvia um irmão dizer, eu creio, Senhor, eu te louvo, Senhor, porque na verdade eu confesso que eu sinto agora que a minha vida está diferente, pois tocaste no meu ser. Então os anjos se tocavam e entregavam a cada um depois de fazer esta declaração. Vamos orar, irmãos, um pouquinho de tempo. Eu quero até pedir aos irmãos que queiram levantar a sua voz, que o façam, irmãos, com curtas orações. Basta você dizer, obrigado, Senhor, porque tocaste no meu coração nesta tarde. E eu recebo pela fé tudo o que preciso. Eu declaro com a minha boca que é meu e que tenho vitória em nome de Jesus. Mas, irmão, quando você está a confessar estas coisas, o milagre está a atingi-lo. O que é que está a acontecer na força das trevas? Estão fugindo, as doenças fugindo, as opressões dos vícios fugindo, e o Senhor sendo muito exaltado no meio do seu povo. Os irmãos estão comigo nesta confiança no Senhor? Então eu proponho àqueles que quisessem ficar de pé e numa pequena oração dizemos ao Senhor, obrigado, Senhor, porque aquela situação que eu tinha, aquela doença que eu sentia, aquela falta que eu tinha de qualquer coisa, eu hoje coloquei no teu altar e em meu coração aceito que tu podes, que tu me amas e que tu queres e estás me libertando. Cada irmão que orar uma curta oração, prepare-se para sentir a mão de Deus a tocar na sua vida, porque o Senhor ama muito os irmãos e quer fazer grandes coisas entre nós, no nome de Jesus. Peço à minha mulher que faça esta primeira oração, curta oração, e depois os irmãos que sentirem esta vontade de poderem orar no nome de Jesus. E quando vocês acabam a oração, a vossa vida já mudou, a bênção já está a caminho, Satanás já está retirado e a vitória de Cristo em vossas vidas está a acontecer. Por favor, em nome de Jesus.